Um gato doméstico caminha lentamente até o espaço estreito atrás do sofá. Encolhe-se em silêncio absoluto e recusa qualquer contato, ignorando o próprio nome. Longe dali, nas planícies áridas, um cavalo selvagem mantém-se de pé, firme e imóvel sob o sol, apesar de carregar uma fratura severa na pata traseira. Esses dois comportamentos, embora ocorram em mundos totalmente diferentes, compartilham a mesma engrenagem biológica silenciosa e perigosa. Eles revelam como o instinto de sobrevivência força os animais a tomarem uma decisão drástica quando estão mais vulneráveis. Porque os animais escondem ativamente o seu próprio sofrimento físico, mesmo quando estão seguros e cercados por aqueles que os protegem. Para compreender essa decisão, precisamos olhar para além da nossa própria definição de dor. Para nós, humanos, expressar o sofrimento através do choro, do gemido ou do pedido de ajuda é uma ferramenta evolutiva de coesão social. Nós gritamos para atrair socorro e alertar o grupo sobre um perigo iminente. No reino animal, contudo, essa mesma expressão é uma sentença de morte. A dor visível funciona como um farol para predadores famintos e um sinal de fraqueza para rivais do mesmo grupo. Por isso, a evolução esculpiu uma máscara biológica quase perfeita, um sistema de camuflagem comportamental tão eficiente que consegue enganar até os olhos humanos mais atentos. Quando um animal começa a demonstrar que está sofrendo, significa que suas defesas internas já entraram em colapso completo. Nas savanas e florestas, a dinâmica da sobrevivência exige uma postura de absoluta indiferença ao dano físico. Um lobo que manqueja durante a caçada ou uma zebra que hesita ao apoiar a pata na terra tornam-se alvos imediatos. Predadores não escolhem suas presas ao acaso. Eles escaneiam o rebanho em busca do menor sinal de assimetria no movimento, de um olhar menos focado ou de um isolamento sutil. Um estudo prático sobre o comportamento de caça de grandes felinos mostra que eles ignoram dezenas de indivíduos saudáveis para focar exclusivamente naquele que apresenta uma leve alteração na passada. Essa pressão seletiva extrema fez com que os animais desenvolvessem uma tolerância neurológica à dor que desafia a nossa intuição. O sistema nervoso deles processa o estímulo doloroso de maneira semelhante ao nosso, mas a resposta externa é controlada por uma repressão instintiva. Animais de grande porte, como cavalos e vacas, segundosão presas por natureza e evoluíram para não emitir sons de sofrimento. Um cavalo com uma cólica severa ou uma lesão articular grave frequentemente permanece imóvel, com os olhos ligeiramente semicerrados e as orelhas voltadas para trás, mas sem emitir um único relincho. O silêncio, para eles, é a primeira e mais importante linha de defesa. Mesmo entre os predadores, que teoricamente não teriam medo de serem caçados, a exibição de fraqueza é evitada a todo custo. No topo da cadeia alimentar, a disputa por território e hierarquia dentro do próprio grupo é constante. Um leão ferido que demonstra dor corre o risco imediato de ser desafiado por machos mais jovens e saudáveis, perdendo seu bando e sua única fonte de alimento seguro. Portanto, a ocultação do sofrimento não é apenas uma defesa contra inimigos externos, mas também uma estratégia política para manter o status e a integridade dentro da própria espécie. Isso nos leva ao primeiro grande equívoco na forma como interpretamos os animais de estimação. Quando vemos um cão ou um gato deitar-se num canto escuro e silencioso, tendemos a pensar que eles estão simplesmente descansando para recuperar as energias, exatamente como nós fazemos quando estamos doentes. Mas o mecanismo por trás desse recolhimento é muito mais ativo. O isolamento não é uma busca por conforto térmico ou repouso passivo. Trata-se de uma estratégia de ocultação física e olfativa. Na natureza, um animal ferido exala odores diferentes devido a alterações metabólicas provocadas pelo estresse e por possíveis infecções. Ao se esconder em locais confinados, como buracos,
arbustos densos ou, no caso dos nossos lares, debaixo de camas e armários, o animal tenta conter a dispersão de seu próprio cheiro e evitar o contato visual. Ele está, literalmente, tentando desaparecer do mapa sensorial do ambiente. O animal não está relaxando, ele está operando em um estado de alerta máximo, monitorando silenciosamente cada ruído ao redor enquanto tenta manter seu corpo o mais invisível possível. Essa herança ancestral cria um conflito profundo quando o animal passa a viver no ambiente doméstico. Cães e gatos compartilham nossas casas há milhares de anos, mas seus cérebros ainda operam com os mesmos programas de sobrevivência de seus antepassados selvagens. E é aqui que a nossa relação com eles revela uma barreira invisível. Muitos tutores acreditam que a forte conexão emocional que possuem com seus animais de estimação faria com que eles expressassem a dor de forma clara para pedir ajuda. No entanto, o que acontece na realidade é justamente o oposto. Os animais domésticos frequentemente mascaram seus sintomas com ainda mais intensidade diante de nós. Para um cão, o tutor não é apenas um companheiro, mas o líder de uma estrutura social que garante sua segurança, alimentação e território. Mostrar fraqueza diante desse líder pode, na lógica instintiva do animal, colocar em risco sua posição no grupo ou sua própria utilidade na matilha. Por essa razão, um cão idoso com artrite grave pode continuar buscando a bolinha e abanando a cauda de forma entusiástica sempre que o tutor entra na sala, apenas para desabar de exaustão e dor assim que fica sozinho. Ele está usando suas últimas reservas de energia para simular normalidade, um comportamento conhecido como simulação de aptidão. O mesmo ocorre com os gatos, que são mestres absolutos na arte de esconder o sofrimento. Um felino doméstico pode viver meses com uma doença renal crônica ou uma inflamação severa nos dentes sem alterar sua rotina diária visível, continuando a pular nos móveis e a interagir de forma sutil, até que a patologia atinja um estágio crítico e irreversível. Esse bloqueio na comunicação física nos obriga a decifrar sinais quase imperceptíveis, que a ciência veterinária moderna desenvolveu escalas de dor baseadas em microexpressões faciais, demonstrando que a tensão nos músculos ao redor dos olhos, a posição ligeiramente arqueada das sobrancelhas e o tensionamento do focinho são os únicos indicadores reais de que algo está errado. Quando o corpo do animal não consegue mais sustentar essa máscara, ocorrem falhas no sistema de ocultação. Um cão que sempre foi dócil pode rosnar repentinamente ao ser tocado em uma região específica, não por agressividade, mas como um reflexo de autodefesa involuntário para proteger uma área inflamada. Outro sinal comum é a mudança abrupta de hábitos higiênicos, como um gato que passa a urinar fora da caixa de areia porque o ato de entrar na caixa ou a postura física necessária para evacuar causam dores articulares que ele não consegue mais suportar em silêncio. Existe, porém, uma ferramenta de sobrevivência ainda mais enigmática, frequentemente interpretada de forma errônea pelos humanos, o ronronar dos gatos. Desde a infância, somos ensinados que o som vibrante emitido pelos felinos é uma demonstração inequívoca de felicidade, contentamento e relaxamento. Mas os biólogos descobriram que os gatos também ronronam de forma contínua em momentos de extremo estresse, durante o parto, quando estão gravemente feridos ou até mesmo nas suas últimas horas de vida. O ronronar, nesses casos, funciona como um mecanismo interno de autogestão da dor. A frequência dessa vibração, que varia entre 25 e 100 e 150 Hz, coincide exatamente com as frequências utilizadas na medicina humana para regenerar tecidos ósseos, aliviar dores musculares e reduzir o inchaço. Quando um gato ferido ronrona no isolamento do seu esconderijo, ele não está expressando bem-estar. Ele está ativando um sistema de anestesia biológica autônoma, utilizando a vibração do próprio corpo para tentar curar suas lesões e acalmar seu sistema nervoso sobrecarregado.
É uma ferramenta de autossuficiência extrema, projetada para manter o silêncio enquanto o corpo luta para não morrer. A constatação de que os animais mascaram sua vulnerabilidade redefine completamente a nossa responsabilidade diante deles. A quietude daquele cão que repousa por horas ou o isolamento discreto daquele gato que prefere o topo do armário deixam de ser comportamentos casuais e passam a exigir um olhar muito mais atento e investigativo. Eles não estão apenas descansando, eles podem estar travando uma batalha silenciosa contra o próprio corpo, protegidos apenas pela armadura invisível de seus instintos. Ao compreendermos que o silêncio de um animal raramente significa ausência de dor, percebemos que a verdadeira conexão com eles não se baseia nas demonstrações barulhentas de afeto, mas na nossa capacidade de ler o que está escondido por trás de seus gestos mais discretos. Quando aquele gato atrás do sofá ou aquele cão no canto da sala nos olham sem emitir um único som, eles não estão pedindo ajuda da forma como nós faríamos, mas confiando que seremos capazes de decifrar o mistério de sua própria sobrevivência.